Senhor presidente, colegas vereadores, hoje eu tenho alguns assuntos a tratar nessa tribuna. Desde o início do ano, eu tenho falado com vocês, comunicado com vocês, que as nossas crianças estão sendo alvo de muitas ações absurdas, de desgoverno, e em menos de 3 meses, vereador Diego, nós temos alguns absurdos que podemos compartilhar com tristeza do nosso Brasil. Primeiro, a gente teve a obrigatoriedade da vacina da Covid-19, e eu quero pontuar aqui que nós somos o único país no mundo que obriga a vacina para essa faixa etária. Além de obrigar essa vacina, ainda retira a liberdade dos pais de escolher vacinar ou não. E a gente está falando de um país que é democrático, né? Livre. E quero pontuar sobre a vacina que é autorizada no nosso país, aqui no Brasil, que é a Pfizer Baby, aquela da tampa vinho. Essa vacina foi proibida nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, em 2023, em setembro de 2023. Uma vacina que imuniza contra a cepa original do vírus, mas sendo que após essa cepa, mais de 3.000 mutações a gente tem. Então, vamos combinar que parece que não é tão eficaz quanto deveria ser na proposta, né? E se um país de primeiro mundo está dizendo não a essa vacina, por que o Brasil precisa obrigar as crianças a vacinar com essa vacina? É uma situação que me indigna. Eu recebi muitos pais indignados porque começaram a tentar tirar o direito maior da criança de estudar, inclusive. A criança que não estiver vacinada não pode estudar. E aqui em Blumenau, graças a Deus, a gente teve muitas tentativas, inclusive, de liberação para que as crianças fizessem as matrículas, para que elas pudessem ir para as escolas. E, inclusive, a gente vê que aqui em Blumenau não está tão complicada como no restante do Brasil. Mas é um absurdo. E a gente está falando de liberdade. Agora, eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu agora no mês de fevereiro, que foi notícia em toda a nossa nação. Que viralizou o vídeo da cantora Aimee, que de forma muito corajosa expôs, através da sua canção, o sofrimento das crianças da ilha de Marajó. E as denúncias, senhores, em relação à ilha de Marajó, elas ocorrem desde 2006. Desde 2006, durante o governo Lula. Inclusive, durante esse governo, um vereador do Partido dos Trabalhadores foi acusado de estuprar uma menina de 13 anos em 2008. E o que aconteceu? Nada. Foi instaurada uma CPI, mas o que aconteceu? Nada. Foi esquecido. Esquecido. E daí o que aconteceu? Após 10 anos, a senadora, que agora é senadora, mas então ministra Damares, trouxe à tona, quando era ministra dos Direitos Humanos, trouxe à tona a realidade da ilha de Marajó, e ela criou um programa que se chamava Abrace Marajó. Na época, políticos de esquerda, muitos artistas de esquerda zombaram, inclusive a rainha dos baixinhos, que era para proteger as crianças, que era para batalhar pelas crianças, começou a fazer, inclusive, uma movimentação grande para que a ministra, agora senadora, para que a senadora fosse caçada, porque estava trazendo realidades como essa à tona. E, gente, acusações relacionadas a fake news não faltou com relação à senadora Damares. E agora, em 2024, vem à tona uma grande realidade que está acontecendo na ilha de Marajó. Eu pergunto aos senhores, se tivesse sido feito o que devia ser feito, exposto essa sujeira antes e feito alguma ação, vereador Tuca, nesses 18 anos, quantas crianças teriam sido salvas? Quantas cicatrizes na alma de crianças seriam impedidas de acontecer? E agora, é claro, que Marajó é conhecido como uma rota de exploração sexual e tráfico infantil. Inclusive, eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente, que veio lá de Marajó e disse assim, vereador, eu tenho um amigo, e compartilhou hoje de manhã comigo, eu tenho um amigo que parou de trabalhar com a balsa, porque
a situação era tão grande com relação à prostituição infantil que não dava para aguentar. Era uma situação muito terrível, porque se denuncia, é problema. Se não denuncia, como que a pessoa consegue conviver com isso? Então ele saiu e nunca mais voltou para esse trabalho, e é uma realidade que nós temos há muitos anos. E eu estou falando sobre isso, gente, porque de fato, nós temos um vídeo aqui para mostrar, de fato, as nossas crianças estão sim sendo alvo. Por favor, TVL. Qual é a verdade sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes em Marajó? É normal os pais entregarem os filhos, no caso, abaixo da idade, aos 14, 15 anos, nas mãos de homens mais velhos, de 40 anos. Aqui isso é normal. São 5 crianças abusadas por dia. Está com 5 meses que a minha neta desapareceu. Você acha que se trata de tráfico de crianças? Sim. Ele confessou que ele tinha pegado a minha neta e vendido por Fabiano, por R$1.000. Meu Deus. Que sofrimento ela não está passando na mão de quem? Senhores, isso é uma coisa que acontece na nossa nação brasileira, gente. Nós estamos falando de casa. Meu Deus, isso é um absurdo. E a estimativa é que 5 crianças por dia são abusadas. Vereador Gilson, é uma situação de arrepiar. E isso acontece em todo o nosso país. Isso não ocorre só no Marajó. Isso acontece em várias regiões, várias regiões. E vocês acham que em Blumenau não acontece isso? Eu já recebi casos de crianças que estão sendo abusadas. A gente fez encaminhamentos de denúncias, fizemos várias denúncias de crianças que estavam tendo esse problema. Agora, se o Estado abandona essa criança, se nós abandonarmos essa realidade, essa causa, porque acontece lá em Marajó, e se a gente não for insistente nisso, vereador Tuca, a gente vai estar jogando essas crianças no colo de criminosos. Por que vocês acham que o filme Som da Liberdade, que era para ter sido o apoio nacional, que era para ter sido campeão de bilheteria por todos, era para todo mundo, independente de esquerda ou direita, se fala de crianças, se fala de abusos, se está falando de situações que acontecem na nossa nação, nós deveríamos ser os primeiros, toda a nação deveria fazer uma corrente do bem, mas não. Pergunta para a esquerda se Som da Liberdade foi aplaudido por alguém? Não! Porque esfrega na cara um país que é uma vergonha, a forma que as nossas crianças estão sendo tratadas na nossa nação. E vamos ver agora como que os deputados de esquerda se comportaram com relação à CPI. Como que eles se comportaram? Assinaram a CPI? Como que eles estão se comportando? A gente não espera, gente, essa briga de esquerda e direita, mas é tão claro, a gente vê quem está lutando pelas crianças dessa nação. Agora tem uma outra situação que eu quero compartilhar com vocês, porque tem muitas questões que está sendo, e eu comentei aqui no início, em outro pronunciamento que eu fiz, que as crianças sempre estão sendo alvos. Inclusive, na nota que foi colocada, uma nota técnica que foi colocada sobre a liberação do aborto, até o 9º mês de gestação. Quer dizer que se a criança está pronta para nascer, ela pode ser abortada. Por que não faz uma entrega legal? Nós precisamos de pessoas corajosas o suficiente nessa nação para colocar à tona o porquê que o aborto é tão valorizado nesse país. Por que ele é tão valorizado? Existe sim algo muito, mas muito grosseiro por trás. E agora, gente, a gente fala sobre isso, e claro que uma nota técnica era apenas uma nota técnica, e pela pressão popular, que graças a Deus o Brasil já está mais acordado e se movimentou, foi retirado. A nota técnica foi cancelada. Graças a Deus por isso. Mas, não se espantem, existe sim uma grande intenção desse governo, desse maldito governo, legalizar o aborto na nossa nação. Existe essa tentativa há muitos anos, e eles não vão desistir. Graças a Deus estamos aqui, vereadores, e também não desistiremos, porque nós defenderemos a vida desde a concepção. Agora, na mesma linha, eu
quero falar para vocês sobre essa situação que linka o aborto, porque fala sobre muito a questão de estupro, gravidez na adolescência. Aí nós falamos, por que existe tanta gravidez na adolescência? Porque nunca se houve tanto incentivo à sexualização infantil. Esse incentivo para que meninos e meninas tão jovens, crianças, descubram-se, descubram seu corpo. E a gente está vendo aqui, vereador Maurício Gol, presidente, nós estamos vendo que dentro da nossa nação existe uma tentativa vergonhosa, uma tentativa terrível para tirar a inocência das nossas crianças. Quer um exemplo? O livro que nós estamos vendo aqui repercutindo em toda a nossa nação. Tem um vídeo aqui, presidente, que eu gostaria que a TVL lançasse, para que vocês pudessem dar uma olhada. Os senhores me desculpem. Os professores trabalharem em sala de aula no ensino Desculpem médio. o palavreado, tá? Deparamos com esse vocabulário na página 29. Então, como ele tem pegada mesmo, como dizem dos negros, e, atenção, o pau dele é grande, é verdade que eles são insaciáveis? Ok. Continuando na página 31, transformando em erotismo. Vem, minha branquinha, vem, meu negão, chupa a tua branquinha, chupa o teu negro. Obrigada, TVL. Adoro a... É nojento, né? E assim, ó, se vocês me perguntarem como que eu tive coragem de colocar esse vídeo, realmente me remói isso por dentro. Presidente, senhor... Vereadora Silmara, mais um minuto para você poder concluir. O senhor pode me dar mais 2 minutos, presidente, para eu concluir? Devido à importância do assunto. 2 minutos. Obrigada, presidente. Só para os senhores entenderem, é nojento para a gente... Que é casado, que é adulto, é nojento ouvir isso. Agora, para as nossas crianças, pode rolar dentro de sala de aula. E o Ministério, inclusive, o Ministério da Educação do Rio Grande do Sul, disse que esse lixo de livro tem que continuar nas escolas. É um absurdo, gente, é um absurdo. Aí assim, ó, como nós que somos da Comissão de Educação, eu como presidente da Educação, aqui em Blumenau, da Comissão de Educação, eu fiz contato com a Secretaria de Educação Municipal e Estadual, para saber se esse lixo foi parar nas nossas escolas. Graças a Deus não chegou. E eles estão sob aviso. Se chegar, esse livro tem que ser imediatamente retirado. E eu fico imaginando que é o seguinte, vamos falar de livro de verdade. A escritora Cristina Marx fez uma coleção de livros, Histórias que o Urso Conta. Essas histórias que o urso conta é muito para crianças. Ela é excelente para as crianças. Ela trata medos das crianças. Ela ensina as crianças a lidarem com o abuso, a denunciarem abuso, identificarem abuso, porque a criança é tão pura que às vezes não identifica o abuso. Pergunta se esse livro chegou nas nossas escolas. Centenas de reuniões, eu nunca consegui fazer com que esse livro fosse para as escolas. Nós temos uma coleção de 12 livros, falando exclusivamente de empreendedorismo infantil, vereador Gilson, o senhor que é matemático. Uma coleção bilíngue, todos os livros da Cristina Marx são bilíngues e estão falando sobre empreendedorismo infantil. Pergunta se esses livros a gente consegue inserir nas escolas. Não, não consegue. Pergunta se o país vai adotar isso. Também não. Então, as nossas crianças estão sim sendo alvo. E eu encerro, lamentando, como mãe, como cidadã, a perda que nós tivemos, vereador Maurício, a Isabelle de Freitas, espancada até a morte, por uma mulher e por um homem que nunca terão dignidade suficiente para serem chamados de pais, para serem chamados de pai e mãe. Porque não dão essa criança. E existe relato de que eles eram extremamente agressivos, violentos com essa menina há muito tempo. Por que a justiça não chegou antes? Nós estamos acostumados como brasileiros, em todas as esferas, limpar o leite que já derramou. Esse é o que nós fazemos, apagar incêndio. Está na hora de a gente começar a tratar prevenção no nosso país. Eu falo de coisas que acontecem no país inteiro, por quê? Porque o país é a nossa casa. E enquanto for a nossa casa, a gente vai continuar lutando para que o nosso país seja melhor. Obrigada, presidente.